Olá, pessoal. Hoje quem está apresentando é o Silvio. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo maravilha? Eu espero que vocês estejam credenciados, pois hoje o tema vai falar sobre credenciamento. E é muito bom que vocês estejam aqui, porque quanto mais interessado, mais a gente tenta prestar um bom serviço a toda a população de licitantes. Bruno, é com você, meu companheiro. Muito obrigado, muito obrigado. E eu quero, hoje, é um assunto muito importante, porque que licitante nunca teve dificuldade em manter os seus preços do contrato ou as suas condições contratuais. Então, nós falaremos hoje sobre em quais artigos fundamentar o meu pedido de revisão. Ou seja, você vai ter uma aula aqui e tem algumas perguntas aí que valem R$1 milhão para cima, para que você consiga ali ajustar, fazer ali, ter um bom contrato, que ele seja saudável ali na sua execução. Então, primeiramente, quero já antecipar que esse assunto ele vai ter muita relevância para você ficar até o final. Tem mapa mental para você acessar. Enfim, tem bastante questões ali para que você consiga assumir ali e conseguir atribuir ao seu dia a dia. E antes de mais nada, mais uma vez, isso está se tornando prática aqui do ConlistaCast, porque o Antônio não está conseguindo suprir ali com a demanda, né? A gente está conseguindo fazer vários e vários episódios, então sempre tem ali um substituto à altura, e esse é muito à altura mesmo, porque ele vem sempre, no primeiro episódio que ele veio aqui, ele deu uma aula, ele trouxe gráficos, ele fez um estudo muito legal, e agora ele vem aqui também para contribuir ao nosso ConlistaCast, o apresentador da Live Class. Vocês conhecem muito bem, nosso diretor de Growth. Eu sempre erro esse nome. Ô Rafa, tudo bem com você? Tudo bem, prazer, mais uma vez. Tamo junto. Tá aqui contigo mais uma vez. Que massa, que Como massa. sempre comigo. E a Live Class, como é que foi, cara? A gente, tem muita gente aí já pedindo segunda versão, terceira temporada, quarta temporada, enfim. A gente teve ali foram 2 temporadas ali que você fechou, né? Fechou em 2022, né? Para esse ano de 2023 vai ter ali algumas questões, não é? Sem dúvida, sem dúvidas. Nós temos aí já algumas temporadas aí da Live Class que a gente está planejando. Então fiquem ligados aí nos nossos canais aí, que em breve nós temos novidades aí, sempre trazendo aí informação estratégica, dicas aí para você participar e ter sucesso nas licitações. Muito bacana. E, Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Agora você já está uniformizada. Já, vocês viram? Olha só. Dessa vez já vim preparadíssima. Que massa. Viu? Seja bem-vinda. Primeiro, para quem não acompanhou o primeiro podcast que você veio aqui, credenciamento na área de saúde, foi muito bacana. Você passou por uma sabatina, né? Aqui hoje não será diferente, tá? Só para deixar você tranquila quanto a isso. E para quem não conhece você ainda, quem está chegando agora, conte um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho sobre o seu perfil. Você faz um trabalho bem bacana no nosso Mato Grosso do Sul. Então conte pra gente, mande os abraços. Sim, não esqueça, porque o pessoal vai cobrar certamente ali. Então, já me cobraram da primeira vez? Fique bem à vontade ali pra mostrar ali a que veio. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Dizer que é uma honra para mim estar podendo prestigiar, né, desse momento com vocês. Meu nome é Fernanda Sotelo, sou advogada sul-mato-grossense. Sou assessora jurídica de licitação e faço parte da equipe do Marcelo Balduino Advocacia. É muita gente para eu lembrar de mandar beijo, que todo mundo pediu, né? Para mandar um abraço, mas eu quero mandar especialmente para minha família, para minha mãe Clarice, para as minhas irmãs Tayla, Priscila e Larissa, para as minhas sobrinhas Laura e Mariana e para o meu namorado Andrei, né? E eu gostaria de que todo mundo aí que estiver aí do outro lado me seguisse nas redes sociais, fernandasotelo.adv, no Facebook Fernanda Sotelo e LinkedIn também Fernanda Sotelo. Agora estou com um projeto novo, que a gente lançou faz pouco tempo, mas já, graças a Deus, está sendo um sucesso. Nós temos uma empresa de capacitação de gestão pública, que é a INCAP, que é Instituto de Capacitação e Gestão Pública, e estão preparando o pessoal aí para receber a nova lei de licitações. Que bacana, que bacana. Eu quero já começar também para o pessoal que não te conhece já te abraçar, porque assim, a gente recebe aqui, né, Rafa, principalmente no jurídico ali do Conlistação,
muitas dúvidas o pessoal responde, são inúmeras dúvidas ali. E desse tema a gente consultou. Qual que é a principal dúvida desse tema, né? E o pessoal falou, né, Rafa? Falou, olha, todo mundo, a maior pergunta, claro, dentre outras, né? A maior pergunta é qual que é a diferença? A gente tem vários R's aí, né? Reajuste, revisão, repactuação, reequilíbrio. Se você puder contextualizar pra gente, tá? Eu vou mandar agora no chat para quem está acompanhando ao vivo aqui um link também do nosso blog, que é um artigo falando um pouquinho sobre isso, né? Qual a diferença entre o reequilíbrio e o reajuste do contrato. A Fernanda aqui vai explanar, então você vai estar ali sendo alimentado e também vai estar aqui na descrição. Então, Fernanda, como responder essa pergunta aí que, segundo o Rafa, vale $1 milhão? Vamos lá, gente. Ó, vamos começar essa batina, né? A nossa Constituição, ela traz como um princípio, né, constitucional até, que aquela proposta apresentada lá no início da licitação, ela tem que ser mantida economicamente. Então, ali no artigo 37 e 21, ela fala que, em via de regra, as contratações serão precedidas de licitação. E, para isso, devem ser mantidas as mesmas propostas apresentadas, as mesmas condições apresentadas na proposta. Então, o que a gente tem ali, a partir disso? O reequilíbrio econômico-financeiro. Vamos lembrar uma coisa muito importante. Reequilíbrio econômico-financeiro, ele seria um gênero. E aí, dentro deste gênero, eu tenho reajuste, revisão e repactuação. A gente sempre acaba confundindo a revisão com o reequilíbrio. De fato, se eu falar revisão, que eu preciso de um reequilíbrio, eu estaria lembrando de uma revisão, mas eu também estaria lembrando de um reajuste e de uma repactuação. Vamos lá. O reajuste, ele deve ser previsto no contrato. Tanto reajuste como repactuação. Nós temos lá na 8666, no artigo 40, que o edital ele deve trazer a previsão do reajuste, a data base, como que será feito, quais os índices aplicáveis. E também temos no 55º, também da 8666, falando que tudo isso deve também estar constando no contrato. A partir do momento que eu não tenho essa previsão no meu contrato, eu não poderia, né, de fato, conceder um reajuste. Então, vamos resumir. Reajuste, eu tenho que ter a previsão contratual, tanto no contrato quanto no edital. Já uma revisão, ela independe de uma previsão contratual. Então, aconteceu algum fato superveniente, algum fato que alterou aquela equação econômico-financeira daquela proposta, aumentou o dólar, ou aquele produto subiu demais, ou aquela minha prestação de serviço, aconteceu algo que saiu, os insumos que eu uso naquela prestação de serviço saíram do comum, daquele comum que eu apresentei na proposta. Aí sim eu requeiro a revisão. Revisão também reconhecida como recomposição. Então, serão a recomposição daquela proposta, né? Recomposição. Já a repactuação, ela vai para outro caminho. A repactuação, ela vai ser aplicada sempre que eu tiver uma mão de obra exclusiva. Então, aquele meu contrato, eu tenho uma mão de obra com dedicação exclusiva. Então, eu preciso da repactuação porque o salário foi alterado. O salário do meu empregado foi alterado. Aí entra a repactuação. Aonde que ela vai se fundamentar? Ela vai se fundamentar em dissídios coletivos, em alterações, né, do salário, até no salário mínimo. Então, a gente já vai ter um conhecimento que o salário vai aumentar o ano que vem. Então, eu já tenho um prévio conhecimento. Mas, porém aí, tanto repactuação quanto reajuste, eles têm que ter a previsão contratual e mínimo de 1 ano da proposta. A revisão, não. Revisão independe. Legal, hein, Rafa? Muito bom, achei uma aula aí, realmente são institutos importantes, né, que a gente precisa entender em licitação, né, e ainda bem que a gente tem a Fernanda aqui para dar essa aula pra gente. Então, Fernanda, olha só, já para continuar aqui, então, também tenho aqui, essa sim, uma pergunta que vale R$1 milhão, com certeza. Todo licitante, ele quer saber, e a pergunta é, como fazer que o meu reequilíbrio seja deferido, né? Uhum. Eu sei que são uma série de fatores aí que a gente vai tratar no decorrer aqui, então, desse cast aqui do ConListaCast.
Então, gostaria, se você quer fazer um resumo, assim, para que a gente possa entender de uma forma, assim, geral, né? Como o licitante ter o seu reequilíbrio deferido, ou vamos já em frente aqui, tratando ponto a ponto, porque eu sei que é uma conjunção de fatores, né? Vamos lá, vamos dar uma breve introdução nesse tema, né? Eu tenho um pedido de reequilíbrio baseado numa revisão. Para isso, eu preciso apresentar para a administração todos os fatores que levaram a essa alteração econômica no meu contrato e que é impossível eu continuar uma contratação dessa maneira, do jeito que está nesse momento atual. Ou seja, é um fato que ocorreu depois que eu finalizei, né, que eu firmei o contrato, e que se tornou insustentável para mim, ou também insustentável para a administração. Porque a gente tem que lembrar que o reequilíbrio não é só para o licitante, né? Pode ser que a administração também requeira um reequilíbrio para menos. Então, tem que sempre deixar estabelecido isso. O reequilíbrio vai deixar a proposta ajustada para os dois. E até pegando esse gancho, e normalmente a administração tem se fazido valer dessa prerrogativa. Normalmente, na sua esfera e na sua prefeitura que você tem acompanhado, você vê a prefeitura também solicitando um reajuste para menos, ou normalmente isso não acontece? O que vem acontecendo muito agora é essa revisão nos contratos que tem a prestação, nos contratos de combustível, né? Normalmente o que a gente tem as administrações estão aderindo ao cartão, a um cartão que passa, o próprio servidor que está utilizando o carro da administração vai lá e passa o cartão no posto credenciado daquele cartão. Então, aí a gente não precisa rever, né, porque é sempre sobre a menor taxa administrativa. Porém, vamos aos casos mais clássicos. Eu tenho um prestador de serviço posto, e aí teve a oscilação, né? Via de regra, em cidades maiores, a gente segue a tabela da ANP, mas isso não tem como acontecer com uma cidade pequena, porque muitas vezes o combustível, a realidade local ali, o fornecimento do combustível é um pouco a mais, sim, porque, né, até chegar lá tem vários custos. Então, normal que um dono de posto cobre mais por aquele combustível. E aí, o que vem acontecendo? Os fiscais de contrato estão trabalhando muito, né, nesses últimos tempos, porque tem muita oscilação e aí há esses aditivos, né, tanto para, na verdade, pela administração, para suprimir, né, esses valores. Bacana, muito bom. E assim, ó, a gente vai começar, igual o Rafa falou, é um assunto como que esse pedido de reequilíbrio ele se torna deferido, né? Ele é um assunto mais robusto e a gente vai começar a se aprofundar agora. Porque justamente, né, a gente tem ali, né, no caso, as lives, com licitantes, enfim, a gente tem as nossas frentes de ensino, o Instituto Licitar, com o Licitagol, e a gente recebe muito, até o nosso jurídico do Com Licitação, as perguntas são: tá, mas eu segui os passos, ou eu fiz o meu pedido, tinha razão o meu pedido, né? E ele foi deferido. Cara, como fazer? Existe uma mágica. E aí, dentro desse tema, a gente tem alguns artigos ali para o licitante, principalmente para o licitante, ou até mesmo para a administração pública analisar, que fazem que vão de encontro para essa visão, o que passa, o que não passa. Então, se você puder dar alguns exemplos até, no caso, para fundamentar esse pedido de reequilíbrio, como que você orientaria aí esse licitante, principalmente, que está nos assistindo e escutando agora, para ele seguir um caminho? Olha, cara, vá por esse sentido, anote aí esse artigo, esse tema, enfim, porque esse é um caminho que provavelmente vai dar certo. Então, vamos lá. Nós temos uma realidade hoje de duas legislações. Mesmo assim, daqui uns dias, né, vai acabar a 8666, mas vai acabar no mundo, né, factual, assim, aqui para eu aplicar para novas contratações. Porém, temos que lembrar que muitos contratos feitos sobre a égide da 8666, eles vão permanecer. E vão permanecer aí, talvez, por 5 ou 6 anos, dependendo, né, se for aplicado os 12 meses lá do artigo 58. Enfim,
Então, a gente tem que lembrar das duas. 8666. Eu vou pedir uma revisão baseado principalmente no 37, inciso 21 da Constituição, falando, né, que eu preciso manter aquelas condições apresentadas na minha proposta. E aí, indo para 8666, temos o 65, inciso 2, que ele fala que o contrato que sofrer algum fato superveniente, de força maior, ou algum fator que altere aquelas condições previamente apresentadas, ele necessita de uma revisão. Então, aí você vai fundamentar. Já pela nova lei, nós temos o 125.2, D, tá? 65.2D e 125.2D, indo na mesma linha de raciocínio. Para reajuste, nós temos a previsão contratual e repactuação também. Então, aconteceu algum fato lá na repactuação, você sabe que vai ter uma alteração do salário daquele seu empregado, então você já, lá no edital mesmo, o edital não previu, então pede um esclarecimento da prefeitura, faz uma impugnação, fala, na planilha ela tem que constar isso e tudo mais. Então, você vai tanto formular seu pedido nas exigências legais, quanto no edital ou no próprio decreto do município, né? Dependendo aí de onde for. Bacana. E também a gente observa que muitos licitantes, né, agora que a gente já entendeu como fundamentar, né, é importante saber como fundamentar para justamente fazer esse requerimento. Mas muitos licitantes, por hora, acabam, vou dar alguns exemplos, assim, tendo, né, a sua solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro indeferido, né, porque por hora esqueceu de colocar algum item na composição, né? Ficou com um preço muito interessante, ganhou a licitação, assinou o contrato e depois solicita o reequilíbrio. Quer dizer, não vai conseguir, se ele esqueceu de colocar algum item na planilha, realmente depois ele não conseguirá esse reequilíbrio, né? Uhum, mas aí você consegue também, e aí, essa planilha inicial, você fica fixado a ela. Então, isso é importante falar. Todos os custos diretos e indiretos você tem que pré-definir na sua planilha. Certo. E aí, caso você não tenha esse deferimento, primeiramente você tem que ver o que aconteceu. Leia o parecer jurídico, leia o despacho da prefeitura ou da administração que você está recorrendo, para entender o que aconteceu. Faça um pedido de reconsideração e junte outros elementos, né, necessários para que esse seu pedido, de fato, seja deferido. Porque se você está pedindo, é porque você realmente precisa. Uma outra situação que a gente vê também comumente é efetivamente ter um item ali, um insumo, enfim, que tenha tido uma variação muito grande de preço, né? E o licitante, o fornecedor, enfim, ele busca, então, esse reequilíbrio antes mesmo de ter se comprovado, né? Antes mesmo dele ter ido lá e colocado capital e assumido, né, aquele custo a mais, né? Então, tem todas... Quando a gente considera essa questão, né, essa pergunta de 1 milhão que a gente brincou aqui no começo, de como ter o reequilíbrio deferido, são muitos fatores que são levados em considerações, né? Para a gente avançar um pouquinho mais, Fernanda, assim, vamos trazer aqui para o nosso episódio, assim, hipóteses, assim, exemplos. Eu queria trazer mais para uma questão mais prática, assim, né, quais são as hipóteses, então, que eu posso, então, requerer, né, esse reequilíbrio. Então, você já comentou aí, tem que ser posterior à assinatura do contrato, né? Tem que ser imprevisível também, é isso? Exatamente. Na verdade, assim, previsível, você pode também. Previsível, porém, de consequências incalculáveis. Então, era um fator que realmente eu imaginava que ia acontecer. Só que esse fator chegou e posterior ao contrato, né? Certo. Chegou e eu não tenho como manter aquele meu preço, aquilo lá que a gente tinha pactuado. E aí você vai e pede a revisão para a administração. Como, por exemplo, vamos tratar aqui, vamos tornar isso mais prático aqui. A gente tratou aqui com uma alteração, um pico nos valores de algum insumo, né, vai ocasionar uma alteração do custo muito alto, né? Carga tributária, quais são as hipóteses, os exemplos que podem ocorrer de alteração de custo, né, para que eu possa, então, requerer esse reequilíbrio?
A carga tributária é um poder-dever da administração ela reequilibrar tanto para mais quanto para menos. Certo. Lembrando que a revisão, você tem que manter... você não está aumentando a lucratividade do fornecedor. Você está mantendo aquele equilíbrio, mantendo aquela proposta inicial que ele me apresentou. Então, a gente tem um fator normal, que é a inflação. Então, alterou muito. O preço, por exemplo, vamos levar N situações. Temos material escolar, temos compra de alimentos, vamos ter prestação de serviço. Então, eu tenho o aluguel do maquinário. Nesse maquinário, eu entro... ainda vai na minha planilha de preço, né? Entretanto, o combustível que eu vou gastar. Entre a mão de obra humana, que aí seria também pela repactuação. Aí entra também gasto com a manutenção daquele maquinário. Então, para eu manter aquele maquinário andando, eu tenho um custo indireto aí dentro dele. Então, tudo isso deve ser levado em consideração numa formação de uma planilha de preço e, posteriormente, para um pedido de reequilíbrio, de revisão, no caso, né? Qualquer, então, alteração de preço desses insumos, desses custos, né? Diretos Exatamente. ou indiretos, isso pode, então, me viabilizar um pedido de reequilíbrio. Só que você tem que lembrar que não é qualquer. Você tem que lembrar que é algo que você não consegue mais manter o contrato sem... Porque, assim, o risco, né, que sempre dizem, né, o risco o risco empresarial, ele existe. Então, você pode, sim, ter algum prejuízo, ou não prejuízo, mas você pode ter uma diminuição da sua lucratividade, mas a partir do momento que você não lucra com aquilo, então você não tá prestando um serviço empresarial, você está se doando. Então, aí não caberia, né? Não tem como eu exigir de você se doar, né? Você precisa do seu lucro também. Entendi, existem exceções e tem que avaliar o caso a caso. E como fica, só para fechar essa questão dos exemplos, que eu acho muito legal a gente trazer os casos práticos, né? Uhum. A questão do dólar, né? Que tem uma variação significativa. Ele entra ou não entra como uma variação de custo? Depende do objeto. Se você tiver um objeto que ele depende dessa variação do dólar, você é um insumo ou um material que você compra de acordo com esse dólar, então ele entra assim como um pedido de revisão, né? Normalmente. A gente tá começando com uma sabatina bem legal, hein, Rafa? Não, Eu tô aqui, ó. Eu acho interessante porque a gente vê o dólar, né, tem uma variação muito grande e por vezes é previsível, né? Existe um nível previsível da variação, né? Mas existem picos, né, de aumento, né? E eu fico imaginando que isso, com certeza, esses picos, né, devem ensejar bastante solicitação de reequilíbrio, né? Sim. Você vai ter a matriz de riscos, né? Ela vai te listar, o próprio planejamento, ele vai listar quais serão os riscos daquele contrato inerentes ao pedido, um pedido eventual de reequilíbrio econômico, falando, olha, nesse aqui a responsabilidade é sua, olha, nesse aqui a responsabilidade é minha, nesse aqui a gente divide a responsabilidade. E aí a gente tem as obrigações de resultado, onde estabelece onde serão as frações que haverá liberdade para as partes, né, irem alterando. E também nessa matriz de risco vamos ter as obrigações de meio, onde terão frações que não poderão ser mudadas. Então, naquele contrato eu vou ter... Isso não pode ser alterado. Muito bom. Muito bom. O Rafa falou aqui, ó, cara, existem licitantes que até pedem antes do prazo, antes do momento certo, enfim, e isso é muito legal porque, assim, qual que é o momento exato para fazer esse pedido? Tem um momento certo? O momento certo é aquele que ocorre esse fato superveniente. Porque se você ficar esperando muito, a administração vai fazer o pedido daquele material. E aí você fica vinculado, provavelmente você vai ficar vinculado àquele preço que você tinha apresentado anteriormente. Então, o momento certo é esse. Aconteceu o fato superveniente, vai lá, faz seu pedido. É simples. Você vai lá, faz cabeçalho falando eu, empresa X, pessoa jurídica de direito privado, tal, vem por meio deste requerer o reequilíbrio financeiro com base no artigo tal. Por quê? Porque aconteceu esse evento e tal, e eu não consigo manter o meu contrato se não for reequilibrado. Muito bacana. E a quem que a gente pede isso? Vamos lá. Ao ordenador de despesa. Quem é esse? Olha só. Aquele que assinou o contrato com você. Foi o prefeito? Foi o governador? Então, você direciona o pedido para ele.
É simples assim? Eles são obrigados a responder ou podem engavetar, chegar numa pilha? Como que funciona esse trâmite interno de uma prefeitura? A nova lei de licitações, ela trouxe até uma obrigatoriedade de você, no seu próprio edital ou no seu contrato, apresentar um prazo de quando será a sua resposta. Vai ser de 15 dias que a prefeitura tem que apresentar? Então, 15 dias a prefeitura tem para analisar se aquilo realmente aconteceu, se aqueles documentos são suficientes para ela deferir ou indeferir aquele pedido. Muito bom. Ô, Rafa, a gente tem uma meta hoje, tá? A última vez ela respondeu mais de... acho que foram 12 perguntas. A gente tem que superar essa meta, viu, Rafa? Tá preparado aí? Vamos lá. Agora é contigo Vou aí. tomar minha aguinha. A gente levanta aqui a bola para ela cortar, né? Inclusive, Fernanda, gostaria então de aproveitar aqui e pedir para você comentar. Vamos tratar aqui então um pouquinho sobre como comprovar, né? Como comprovar então este reequilíbrio, né? Como o licitante ele demonstrar então que houve efetivamente esse reequilíbrio no requerimento que ele vai fazer, então, aí para a administração, né? Primeiro, queria falar sobre a planilha, né, de composição de custos, né, e formação. A famosa planilha. A famosa planilha. Então, suponhamos numa situação na qual o licitante, ele não apresentou, então, essa planilha, né? Que ali, por algum motivo, ele não apresentou a planilha. Como comprovar, neste caso em específico, sem uma planilha de composição de preço, como comprovar que algum dos custos dele, então, teve uma alteração suficiente para que ele, então, solicitasse esse reequilíbrio do preço? Bom, com a administração é o seguinte, com a administração e qualquer órgão que for te emitir uma decisão, mostre-me os fatos que lhe darei o direito. Então, de qualquer meio que você consiga provar notícia, nota fiscal, jurisprudência, junte tudo. Jurisprudência são decisões de outros órgãos. Junte tudo e coloque no seu pedido. E aí, não houve apresentação da planilha, né? Faça tudo isso, fale que lá no início... Tente comprovar com notas fiscais lá do início da apresentação da proposta. Tente falar, olha, eu tinha esse preço quando eu apresentei a proposta. Hoje eu estou com isso. Então, eu não consigo manter esse contrato do jeito que está. E aí, né, tudo que você tiver a seu favor, utilize. Registrar em ata notarial, tô brincando. Mas algumas conversas, inclusive. Eu quero também aproveitar esse gancho do Rafa, porque assim, ele perguntou sobre a questão da planilha, né? Você falou, junto de tudo que você tiver na mão, né, basicamente, e vá lá pedir o que é de direito, né? E também, que tipo de documento que ele deve apresentar, caso ele tenha, por exemplo, que ele possa comprovar o desequilíbrio do contrato, né? E para também requerer essa repactuação. Existem documentos específicos ou ele pode criar documentos? Como que funciona isso? No caso de repactuação, que é quando há a utilização de serviços continuados de mão de obra exclusiva, a gente vai ter documentos específicos. Vamos ter algum acordo ou convenção coletiva, algum dissídio, né, coletivo, e tudo isso registrado no Ministério Público, no Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. A partir disso, você vai, leva esses documentos ao seu requerimento, junta tudo, protocola ao pedido da prefeitura ou administração que você estiver requerendo. Muito bom. E para os demais ali, tem outros, assim, são mais específicos? Nota fiscal principalmente, né? Que a gente mais tem. Se for a prestação de serviço, tem coisas que a gente, como prefeitura, é difícil aceitar. Por exemplo, orçamentos com outras empresas. Por mais que sejam orçamentos apresentados pelo licitante, é muito difícil uma prefeitura aceitar. Então, mais coisas oficiais, então notas fiscais e essas coisas. Aí, no caso, a nota fiscal, então o licitante ele tem que apresentar a nota fiscal da época que ele apresentou a proposta. E a atual. E a atual, que ele já fez aquele investimento, já assimilou aquele custo, né, que teve o valor alterado, né? Ele apresenta, então, as duas para comprovar exatamente
esse desequilíbrio. Uhum, exatamente. Muito bem, Fernando, olha só, então vamos complicar um pouquinho mais aqui a situação. Vamos trazer aqui uma pergunta aqui bem complexa, assim, para não dizer ampla, né, por conta das possibilidades aqui, sobre a ata, né, de registro de preço, de SRP. Então, realmente é uma situação, um sistema de contratação que acaba sendo muito, muito polêmico, né, por parte dos licitantes, uma vez que o licitante ele não tem a previsão de quantitativo mínimo, né? Então, apesar de que pode se gerar vários contratos, aí, um SRP, o licitante sempre fica com essa dificuldade, né, em estipular um preço, no qual ele já tem que estipular um preço considerando todo o período no qual aquele produto ou serviço venha a ser solicitado, que ele não sabe exatamente a quantidade. E quando se trata de, então, reequilíbrio da ata, que a gente sabe que do contrato, sim, como você já falou, é possível, né? Do contrato de registro de preço. Né? É possível ou não esse tipo de reequilíbrio? Vamos lá. Eita. Essa é a pergunta mais, assim, cara, que eu tava ansioso. A gente deixou até pro final, né, Rafa? Ali, a penúltima ali, pra gente poder segurar o pessoal até agora. Aí ela manda uma resposta de advogado, né? Depende, né? Depende. Depende. O normal no mundo das fadas seria que esse preço de mercado apresentado lá no início durasse os 12 meses, né? Que é o tempo máximo de uma ata de registro de preço pela 8666. Agora, pela 1433, temos a possibilidade de prorrogar por mais 12. Porém, a gente sabe que não existe mundo das fadas e que a gente vive no mundo real. E trazer um dado importante também, que a teoria da imprevisão, ela se consolidou em 1999, em janeiro de 99, quando teve a alta do dólar. E aí, naquele momento, aqueles contratos, né, entrando em contratos mesmo, aqueles contratos, eles não conseguiram mais serem cumpridos porque o dólar estava muito alto. E aí apareceu o Instituto da Exceção do Contrato Não Cumprido. Enfim, voltando ao nosso mundo de SRP. No sistema de registro de preço, temos duas realidades. E aí, por isso, depende. Depende de onde, para quem você está fornecendo. Se é a administração pública federal, nós temos entendimentos de ambos os lados. Temos entendimento constitucional de que a proposta apresentada, ela deve ser mantida durante toda a execução daquele pré-contrato, que seria a ata de registro de preço, ou de um contrato. Mas o nosso lindo governo federal, a gente não tem essa certeza. Então, vai depender, né, do entendimento daquele órgão, daquela autarquia que você apresentar. Temos que o decreto, né? Temos o decreto do sistema de registro de preço falando lá no artigo 18, né, 7892, o decreto 7892. Isso, certo. Discorrendo bem e tal, falando que se você não conseguir cumprir, você pode pedir desligamento, não. Só que ele não me deixou claro se eu posso realmente ir pelo 65, inciso 2 da 8666 para requerer o meu reequilíbrio econômico. Então, isso aí vai depender do órgão que você apresentar. Já em nível de estado, município ou outros, né, órgãos, vai depender do decreto. Então, vai depender do decreto municipal. Normalmente, o meu entendimento pessoal é um direito constitucional. Então, um direito constitucionalmente garantido. Então, não tem como eu obrigar um fornecedor a ficar fornecendo aquele mesmo preço apresentado lá na proposta, sendo que esse preço já mudou e não tem como ele me fornecer naquele valor, porque ele vai sair no prejuízo. Então, por ser um direito constitucional, eu entendo que sim, que caberia. Mas o meu entendimento não é unificado. Agora, pela nova lei de licitação, temos no artigo 82, inciso 6º, que o sistema de registro de preço, ele deve estabelecer no edital que a possibilidade de variação daquele preço registrado. Então, subentende-se que a nova lei ela já trouxe a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos regidos por ela. Muito bom. Ou seja, ainda existe divergências para ambos os lados. Isso. Tem um ponto que eu só queria acrescentar, porque a administração, ela que nesse perfil de mais ser, bateu o pé, né? Não é esse valor. Aí mesmo tendo o segundo, terceiro colocado ainda não aceitando e ela abrir, né, um novo processo, né, para contratação, abrir um edital também tem um custo aí, né, para a administração. Ou seja,
tem que fazer uma conta, né? Rafa? É. Porque pode ficar muito... É melhor dar o ajuste ali A necessário. administração ela não fica vinculada àquele sistema de registro de preço, mas ela não pode abrir um novo sistema de registro de preço enquanto ela tiver aquele em efetividade, porque, né, aí o direito é daquele primeiro colocado. Porém, ela pode contratar de outras formas. Se ela fez a cotação para a contratação direta, sendo que aquele bem é inferior, né, e aí ficou mais caro, Exato. aí, né, aí você tem que ver questão, né, as questões e balancear, e aí fazer uma justificativa, porque o tribunal, com certeza, né, fazendo uma boa justificativa, não deixando as coisas que ela imagina só no campo da imaginação, tudo justificado, fazer aquele reequilíbrio daquele contrato, daquele preço. Então, eu tenho uma dica também aqui que eu queria, até a ajuda do Rafa aqui, é justamente para poder... Esse licitante, pegando o gancho do que você falou, eu vou fazer uma cotação para ver a contratação direta, para ver se vale a pena ou não, por exemplo, né? O licitante que vai pedir esse reajuste, ele pode vir na ferramenta, né? No caso, na nossa ferramenta ali, análise de mercado, análise de concorrente, enfim, e ver ali os editais que eles participaram, os seus, no caso, concorrentes participaram, e ver o preço que ele está praticando, inclusive, para ver ali o nivelamento de mercado e atualizar esses valores. Inclusive, ele pode fazer uma pesquisa, juntar nesse processo aí que ele vai abrir, inclusive, já antecipando para ele, ó, eu já fiz essa análise aqui em editais aí similares, Sim. já tem essa composição, e você não precisa nem perder tempo, tá aqui, ó. É matador isso, né? E sempre atento ao caso concreto, porque às vezes aquela administração, ela tem um decreto que fala, e ela não está te concedendo. Mas aí, ela tem um decreto que fala, sim, eu posso conceder o reequilíbrio econômico-financeiro desde que aconteça caso de superveniência. E aí, ela tem aquele decreto e ela não está cumprindo. Então, Por isso depende de caso a caso, caso né? a caso. É o depende mesmo, né? Uhum. Total essa pergunta aí do reequilíbrio em ata de registro de preço. Muito bom. Mas, Fernanda, o cara fez curso no Consagou, fez tudo. Ouviu esse podcast, assistiu 3 vezes, tá? Anotou, baixou o mapa mental, fez tudo, cara. Mas o pedido dele foi negado. E aí, o que ele deve fazer? Bom, primeiro é saber por que o pedido foi negado. Então, é aquilo lá. Vai lá, leia o parecer jurídico, leia o que o despacho, né, da decisão do indeferimento do pedido. Se for por questão probatória, prove mais, faça um pedido de reconsideração da decisão. Porque se você tem algo que realmente está acontecendo no mundo concreto, a administração ela tem que ter o poder-dever, né, de reequilibrar aquele seu preço, aquilo que você apresentou lá no início. Muito bom. Nós separamos um guia completo do reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos que está no blog do Como Licitação. Então, o link também ele vai estar na descrição. Ele vai estar aqui no chat rolando também para vocês aqui, para que vocês consigam também acessar e ter esse guia, além de todos os materiais ali que a gente está proporcionando para vocês. Rafa, que episódio, hein? Sabatina, eu não contei as perguntas, mas foram quantas? Umas 13, 14? Também não contei, Bruno, mas foram Foi bastante. Foi indo. Eu acho que ficou bem esclarecedor. Superou. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu abordar aqui os principais assuntos, né? Relacionados aí ao reequilíbrio aí, como fundamentar. Eu acho que a nossa pergunta de 1 milhão aí ficou bem embasada, bem fundamentada aqui pelo nosso episódio. Exatamente. E quero te agradecer mais uma vez, você já está batendo carteirinha aqui no Conlista Cash. Volte mais vezes, está convidado também a voltar. E quero, para a gente encerrar esse episódio, eu gostaria que você, para todo licitante que está... aquele que teve um primeiro contrato, geralmente o cara chega com um pouquinho de dúvida, devagar, e ele chega com essas histórias, a administração pública não paga, a administração pública, cara, a hora que tem que fazer o ajuste lá do valor, porque ninguém tá vendo que tá tendo guerra, ninguém tá vendo que o dólar subiu, né, ele fica ali à mercê disso. Então, de vários entendimentos. Mas, sabemos que licitantes principalmente esses que nos assistem, que nos acompanham, eles são muito preparados, né? Uhum. Então, revertendo muito, muito o jogo. Para quem já está chegando, já está entendendo isso e se deparou com esse problema do reequilíbrio, para a gente fechar esse episódio,
quais são as dicas ali que a gente já abordou, mas de forma a fazer um resumo, uma conclusão desse tema para que ele consiga ficar tranquilo a partir de então. Tá bom. Vamos lá. Fazendo um resumão, né? Temos o reequilíbrio econômico-financeiro. Dentro dele temos a revisão, que é aquilo que acontece quando você não espera. É um caso superveniente. Temos o reajuste e a repactuação, que são previstos no contrato. Sempre licitante que você for fazer participar, né, de um edital de licitação, você faça a sua planilha levando em consideração todos os custos diretos e indiretos que vão recair sobre o seu preço. Porque a partir disso, você consegue estar preparado para participar daquela licitação e também sempre se capacite. E também, sempre peça, não tenha medo de pedir. Aconteceu algo diferente no seu contrato, vai lá, que alterou, né, as condições da proposta, vai lá e peça o reequilíbrio. Faça o pedido de reconsideração, porque às vezes, pedindo que se consegue, né? Muito bom, muito bom. Rafa, obrigado pela sua participação. Mais uma vez aqui, abrilhantando o nosso ConlistaCast. Tamo junto. E para encerrar o nosso episódio, eu trouxe ele. Chega mais, por gentileza. Olhe para aquela câmera. Nosso querido Silvio Santos, que está agora mais moderno, cheio de dancinha. Por favor, Silvio, encerre pra gente esse episódio. Foi um episódio muito bom, estava assistindo ali atrás, realmente, parabéns, Fernanda. Obrigada. Muita informação importante, parabéns, Rafa, por estar hoje aqui, né, no lugar do Antônio. Uma tarefa difícil, por sinal, verdade, né? É verdade, obrigado, Bruno. Tamo junto. Por estar à frente do programa. E obrigado a todos vocês que nos assistiram, que nos ouviram até agora. E obrigado por ter ficado aqui com a gente. Voltaremos na semana que vem. Esperamos vocês novamente. Tchau, pessoal, e até Forte a próxima abraço. vez. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.